alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Santina. E aí, vamos para mais uma aula de ciências? Vocês estão notando que nós estamos chegando quase no final do primeiro trimestre. Então, e aí, vocês estão bem? Mas antes de começarmos mesmo a nossa aula de hoje, vamos relembrar os nossos combinados. Lembram quais são? Vocês já devem estar sabendo, de cor. Então, o primeiro deles é lavar as mãos com água e sabão. Lembram dessa imagem aqui? Bem bonitinha, não é? De lavar as mãos com água e sabão, enxaguar e enxugar com a toalha. Depois, se você não puder, lavar as mãos, estiver em algum lugar que não tenha uma pia, você pode usar o álcool em gel 70%. É importante agora que você organize os seus materiais, tá? Então, vamos lá. Pega o seu caderno ou as folhas de papel que você está acostumado ali a fazer as anotações, os lápis de cor. Hoje, nós vamos precisar de algumas canetinhas, tá? Até eu trouxe aqui algumas, olhe. Então, se você tiver ali na sua casa, já pode separar algumas canetinhas, tá certo? Então, é um material que nós vamos usar hoje. E uma tesourinha sem ponta também, tá? Então, esses materiais hoje nós vamos utilizar, tá ok? E também a borracha, não é? Claro, o apontador, todos os materiais que você já está acostumado. Tá certo? E também ali encontre um lugar da sua casa bem confortável para assistir às aulas, para fazer as suas tarefas, tá bom? Então, eu vou dar um tempinho agora para você, primeiro, anotar ali no seu caderno a data de hoje e aula 11 de ciências e providenciar os materiais aí que nós vamos precisar e eu já volto. E aí, conseguiram fazer as primeiras anotações aí da data e aula 11 de ciências? Então, vamos lá, pessoal. Como eu disse, nós estamos chegando no final do primeiro trimestre. Então, hoje, nós vamos começar aí fazer uma revisão para relembrar tudo o que aprendemos até agora. Nós aprendemos muitas coisas sobre misturas, transformações, não é verdade? Então, vamos ver se você aprendeu ali todos esses conteúdos do primeiro trimestre. Mas vamos começar primeiro lá por uma primeira aula que nós tivemos, que nós falamos sobre o que é ciência. Vocês lembram disso? O que é ciência? Lembram que nós conversamos aqui? Falamos que a ciência é uma forma de explicar as coisas que existem no mundo, no universo, além do planeta Terra. Então, a ciência, ela traz algumas explicações sobre como as coisas funcionam, como são os seres vivos, os elementos não vivos, as plantas, por exemplo, como que nós sabemos tudo sobre as plantas, sobre os animais, sobre o nosso próprio corpo, sobre os materiais, as propriedades dos materiais, não é, que nós estamos vendo, sobre como funciona, né, essas coisas todas, onde que nós estamos no universo. Então, são muitas perguntas que a ciência pode explicar para a gente, tá?
E aí, você sabia, então, que a ciência ela está presente em quase tudo que fazemos e temos, todos os materiais, né? Como eu mostrei para vocês, mas a ciência está na nossa casa também. Você sabia? Olhem aqui. Na cozinha, olha só quantas coisas. Lá na geladeira, não é? Tem a água que muda de estados físicos. Lá na nossa torneira, não é? Lembram do tratamento da água? E também lá no exaustor, não é que ele puxa o ar que está ali com cheiro, também no nosso fogão que aquece, e aí todos os materiais também que existem, os utensílios da cozinha, todos são, né, constituídos de alguns materiais. Vamos lá para o banheiro. Olha lá, o banheiro também, né? Lá o nosso chuveiro elétrico e também as paredes, as luminárias, os materiais de que são feitos ali, a patente, não é? E todos os tecidos, por exemplo, que formam as toalhas, o sabonete. Vocês estão vendo que a ciência ela está presente ali dentro da nossa casa. E lá no nosso quarto também, olha só, as paredes que são feitas de tijolos ou de madeira, as tintas que nós usamos, as roupas de cama, né, são feitas de tecidos, lembram que são misturas, a madeira que são feitos os móveis, os metais ali que são feitos, por exemplo, a maçaneta da porta. Então percebam que os materiais estão e também a ciência, né, está em todos esses lugares. Olha lá, na sala, no nosso sofá, os tecidos, o controle remoto, a luz, né, a energia luminosa, a televisão, como que funciona a televisão, não é? Ali uma planta que está ali na nossa sala, então o próprio piso, não é? Onde nós estamos, do que é feito tudo isso? Então percebam que a ciência ela está presente na nossa casa, em diversos objetos, em diversos espaços. Então a ciência ela faz parte da nossa vida e ajuda também a nós entendermos melhor como que funcionam as coisas. Vocês sabiam que a ciência está até nos nossos brinquedos? Do que são feitos os brinquedos, não é? Às vezes são feitos de plástico, de metal, não é? Então, o plástico vem do petróleo, vocês sabem, existe toda uma tecnologia para a fabricação do plástico. Então, tem ciência ali também nos nossos brinquedos. Já pensaram nisso? E vocês sabiam também que até nas brincadeiras, muitas delas têm ciência também? Por exemplo, quando vamos fazer bolhas de sabão, aí existe ciência ali naquela mistura. Ou então, quando vocês já fizeram o slime ou a geleca, vocês já fizeram aquela mistura, não é? E fica num estado físico não é nem sólido nem líquido, vocês já fizeram isso? Então, nessas brincadeiras também tem muita ciência de misturas, de transformações, né? Tudo que nós estudamos até aqui. Tem muita ciência e muita química, lembram o que é a química? Então, hoje, não é para nós podermos fazer uma aula mais divertida, vamos descobrir, então, qual é a ciência que existe nas bolhas de sabão. Então, nós vamos fazer um experimento aqui, que é fazer bolhas de sabão, tá? Para isso, então, nós vamos precisar aí de meio copo de água, mais ou menos, tá, pessoal? Pode ser menos do que isso. 3 colheres de detergente ou 2 colheres de sabão em pó, isso depende da quantidade de água. Vocês estão lembrados aqui? Olha só. Lembram do solvente soluto? Então, se colocar pouca água, né, que é o solvente, não precisa de tanto soluto, que no caso vai ser o nosso detergente aqui, ou o sabão em pó, tá? Então, não precisa utilizar muitos desses materiais, não. E aí também, para fazer as bolhas de sabão, eu vou utilizar esses amarrilhos aqui, olha só, esses lacres
que vem nas embalagens, tá? Então, olha só como eu fiz, né? Eu fiz uns amarros ali, né, para fazer a bolha de sabão, tá? E aí, então, assim, ó, peguei um potinho, né, coloquei um pouco de água aqui, eu já tenho até pronto, tá, pessoal? Sabe por quê? Porque é bom deixar um pouquinho em repouso, por exemplo, deixa de um dia para o outro, né? Daí ela fica mais concentrada, dissolve melhor, não é? E eu coloquei aqui o detergente, tá? Então tá aqui pronto, ó. Essa mistura, não é, gente? Na verdade, isso aqui que eu tô fazendo é uma mistura, lembram disso? Então, olha só, eu vou fazer aqui algumas bolhas de sabão para vocês. E se vocês quiserem depois fazer aí, é muito bacana. Olha só, então eu fiz um círculo aqui, ó, com o amarrilho, não é? E aí, vamos lá colocar um pouquinho e olha só, que bacana. Quantas, né? E olha só, então vamos lá, olha só. Ai, como é gostoso fazer bolhas de sabão, não é? Dá vontade de ficar aqui brincando com elas. Mas olha só, que ciência que tem aqui nas bolhas de sabão? Por que elas estouram, não é? Vocês notaram que elas são coloridas, né? Elas têm as cores do arco-íris, ela faz a refração da luz e depois as bolhas são todas circulares. Vocês notaram isso? E se eu fizer então aqui, olha, ao invés de o amarrilho ter essa forma redonda, estão vendo aí? A gente fazer um quadrado. Será que as bolhas de sabão vão sair quadradas? Ou então aqui, ó, em forma de um triângulo. Vocês estão vendo aqui, ó? Será que as bolhas vão sair em forma de triângulo? Vamos ver, então? Perceberam que isso é muita ciência que está envolvida ali? Então, primeiro eu vou fazer a bolha quadrada. Vamos ver se vai sair quadrada? Então, olha lá. Opa! E vocês viram? Não está saindo muito bem, mas vocês perceberam que ela é redonda também? Ah, agora deu. Viram que mesmo o amarrilho retangular aqui quadrado, as bolhas saíram redondas? E por que será que elas estouram tão fácil? O que será que segura ali a bolha por um tempo e depois elas estouram? O que será, hein? Então vocês viram que mesmo o amarrilho aqui, o formato, né, da nossa forma aqui, né, de colocar na água, qualquer formato vai sair redondo? Olha só, vou fazer triangular agora. Observem aqui, vamos ver se dá certo, né? Tem que fazer com muita calma. Olha aí, mesmo assim, viram? Vocês viram? Mesmo qualquer formato que eu utilize aqui, as bolhas saem redondas. Por que será isso, hein, pessoal? Vocês viram, então, que isso tem muita ciência aqui nas bolhas de sabão, até nessas brincadeiras mais simples. Quantas perguntas que nós podemos fazer e aí descobrir muitas coisas, né, relacionadas à ciência. Vocês depois podem fazer isso com a ajuda de uma pessoa ali da sua família, tá certo? E aí brincar de bolhas de sabão ali com seus familiares, para poder, né, descobrir as respostas aí de todas essas perguntas que eu trouxe. Olhem aqui, ó, vou colocar aqui. Então vamos ver. Você já tentou fazer uma bolha de sabão só com água? Você acha que é possível? Olhem aqui, vamos tentar? Olha aqui, ó. Então eu tenho um copo de água aqui, estão vendo? Então eu vou tentar fazer só pegar a água aqui, né? Opa, tinha um pouquinho de sabão, né? Dá para fazer um pouquinho, sim, olha só, vocês notaram? Mas ela não dura, não tem, é bem papuf, né? Então, por que será que isso acontece só com a água? O que segura
a bolha ali ficar aquela bem mais resistente àquela camadinha de fora? É o sabão que segura as moléculas de água ali para que elas fiquem mais durinhas, né? E possam daí flutuar. E também quando a água evapora, não é? No ar, aí elas estouram. Então, quanto mais sabão ali, inclusive, né, pessoal, tem muitas receitas de bolhas de sabão que tem que colocar glicerina. Nos sabonetes, às vezes, tem glicerina. Então, a glicerina deixa as bolhas de sabão mais resistentes, né? Elas duram mais tempo no ar. Então, também é uma outra, né, experiência que nós podemos fazer. Mas voltando aqui para as nossas perguntas, vejam lá. Então, podemos dizer que o que nós fizemos aqui foi uma mistura, não é? Quando eu misturei aqui água com sabão, com detergente. Essa mistura é homogênea ou heterogênea? O que vocês acham? Observem aqui, ó, é uma mistura homogênea, não é? Não dá para perceber ali duas partes, não, né? O detergente se dissolveu bem ali na água. E aí também essa questão de quanto tempo que dura a bolha, depende da concentração da água, né? E também, aí eu já falei, né? A última pergunta, a duração das bolhas está relacionado com a concentração ali do soluto, que é o detergente. Vocês viram, então, pessoal, como que a ciência está presente até nas brincadeiras? Gostaram, né, dessa experiência? Então, façam ali com seus familiares. Então, vamos continuar aqui a nossa aula, não é? Eu faço uma pergunta para vocês. Como que nós sabemos de tudo isso, né? Sobre as bolhas de sabão, sobre as misturas homogêneas? Quem são as pessoas que pesquisam essas coisas e que nos ajudam a responder muitas coisas que sabemos hoje? Quem são essas pessoas? Lembram? Nós trabalhamos bastante no começo do ano, as primeiras aulas, falamos sobre eles. Até passamos um vídeo para vocês. Estão lembrados lá? São as pessoas chamadas cientistas ou pesquisadores. Lembram? Olhem aqui, conhecemos alguns aqui. O Albert Einstein, não é? Que vocês conhecem. A Berta Lutz, lembram lá que ela estudava as pererecas? E a Camila Silveira, que é uma professora de química, ela estuda química. E trouxe até falando um pouquinho para vocês como que ela se tornou cientista. Lembram disso tudo que nós aprendemos no começo do ano, não é? E aí vocês podem se perguntar, eu quero ser cientista, como que eu posso ser cientista? O que preciso fazer para ser cientista? Então, a Camila deu algumas dicas aquele dia lá, a professora Camila, naquele vídeo que nós assistimos, ela disse assim, ó, primeira coisa, ser muito curioso, ser muito curiosa, não é? Fazer muitas perguntas, observar tudo ao seu redor, levantar hipóteses, né? O que são hipóteses? Né? O que é? Eu acho que isso acontece por causa disso. E aí, investigar e buscar as respostas. Estar atento às necessidades das pessoas, não é? Pesquisar bastante, estudar. Vocês notaram agora com relação ali à vacina e à pandemia, né, a Covid-19, os cientistas, as cientistas, elas viram da necessidade urgente de se produzir a vacina. Então, começaram ali a produção e a pesquisa, não é? Então, de acordo com a necessidade da sociedade, os cientistas e as cientistas, elas vão procurando descobrir as coisas. E é assim que a ciência vem sendo desenvolvida aí durante muitos anos, milhões de anos, né? Que a ciência vem sendo produzida. E aí, pessoal, então vamos lá, eu trouxe aqui uma pergunta para vocês, né? Porque a ciência, ela é feita de muitas perguntas, tá? Vocês já se perguntaram aí do que são feitas as coisas? Não é? Essa é uma pergunta que move o mundo, né? Todo mundo, do que é feito isso?
do que é feito as plantas, do que elas são feitas, os materiais que nós temos, do que são feitos, não é? Então, essa pergunta é, desde muito tempo que o ser humano tem essa vontade de descobrir a resposta a essas perguntas, não é? E a busca das respostas começaram a surgir muito tempo, né? Lá na Grécia Antiga, quando alguns filósofos, como o Aristóteles, não é, que vocês estão vendo ali na imagem, eles acreditavam, eles levantavam hipóteses, não é? Observavam as coisas e aí não tinham ainda aquele conhecimento da ciência. Aí, então, eles começaram a levantar hipóteses. E Aristóteles disse que todas as coisas são feitas de 4 elementos só: o ar, o fogo, a água e a terra. Então, tudo é feito a partir desses 4 elementos. E aí se acreditou muito tempo, né, nesses 4 elementos que origina tudo que existe. Mas, com o tempo, né, outras pessoas foram estudando e mostraram que isso não dava muito certo, não é? Então, lembram dos 2 filósofos lá, Leucipo e Demócrito, que lá 400 anos antes de Cristo, eles tiveram uma ideia e daí surgiu o conceito, o nome átomo. Eles falaram que a partícula menor que existe, ela é sem divisão. Então, átomo, né? Sem, não tem divisão. Então, surgiu a palavra átomo, né? E aí, gente, depois disso, vários cientistas passaram a estudar o átomo e descrever como que ele era, não é? Descobriram muitas coisas sobre ele. E hoje, nós já sabemos algumas coisinhas. E lembram que nós aprendemos no começo, lá das primeiras aulas? Lembram que nós falamos muito sobre isso? Que os átomos, daí, eles formam as moléculas. Lembram disso? E as moléculas formam as substâncias. E as substâncias constituem o quê? Os materiais de que são feitas as coisas. Estão lembrados disso? Então, eu vou dar um tempinho aqui para que você registre esses conceitos aqui, essas 3 frases, tá? Ali no seu caderno, para ficar aí como revisão do que a gente aprendeu até agora, tá? Eu vou dar um tempinho e eu já volto. E conseguiram fazer aí esses registros? Depois vocês também podem, né, com a ajuda dos seus familiares, né, escrever o que é um átomo, moléculas, substâncias e os materiais. Combinados? Então, vamos lá, continuando aqui a nossa aula, tá? E vocês lembram que a química é a ciência que estuda tudo isso, não é? Os átomos, as moléculas, as substâncias, as transformações que ocorrem na natureza. Então, a química é a ciência que estuda tudo isso, não é? Olha que bacana aí ser cientista
né, da química. Legal, né? Então, pessoal, vamos aqui mostrar como que os átomos, as moléculas e as substâncias, elas estão todas misturadas, né? Vocês lembram aí quando nós fizemos a leitura dos rótulos? Lembram que na nossa vida a gente está cercado de misturas. Vejam ali no rótulo da água mineral, por exemplo. Veja quantas substâncias que tem. Estão percebendo ali o nome, ó, bário, estrôncio, cálcio, magnésio, potássio, sódio, sulfato, bicarbonato, fluoreto, nitrato, cloreto. Vejam a composição química da água mineral. A água que nós tomamos, lembram do tratamento que nós vimos, né, lá, que é feito na estação de tratamento da água? A água, ela vem com muitas substâncias misturadas a ela, tá certo? Então, as misturas estão presentes na nossa vida. Vejam ali, qualquer produto que você pegue, como um detergente aí, por exemplo, veja como que a composição, aprendam a ler sempre a composição dos produtos que nós compramos. Então, vejam ali, desse saponáceo, ele tem muitos produtos ali, benzeno, sulfonato de sódio, bicarbonato de sódio. E aí, os produtos de higiene e de limpeza que nós usamos, vejam os sabonetes, os detergentes aqui, por exemplo, ó, esse detergente que eu usei, e se você olhar bem ali os ingredientes, a composição química, vocês verão que são misturas, não é? As roupas que nós usamos, lembram das etiquetas que nós fizemos análise? Os alimentos, olhem aqui, se você olhar lá aquela tabela nutricional dos alimentos que comemos, vocês verão lá, tem açúcares, proteínas, sódio, zinco, cálcio. Olhem aqui no iogurte também, vejam ali quantas proteínas, sódio, cálcio, gorduras. Vejam aqui o pão, até o pão que a gente compra embalado, que não é feito em casa também, tem lá os ingredientes, farinha de trigo, glúten, pecan, açúcar, óleo, sal e assim conservantes, não é? Então vejam que todos esses produtos que nós temos, sejam alimentos, produtos de limpeza e produtos de higiene, eles são misturas. Então eu quero, ó, que vocês façam essa atividade aqui. Vocês vão pesquisar em sua casa e 2 produtos pode ser. Pode ser o detergente e um produto alimentício. E vocês vão preencher aqui essa tabela, ó, colocar o nome do produto e ali quais são os ingredientes, a composição dele, tá? Isso fica aí como uma tarefa. Vou dar um tempinho aqui para você copiar, tá? E depois você pode fazer isso, tá? Eu já volto. E aí, conseguiram fazer o registro desta tabela? E aí depois fica como tarefa para você pesquisar ali os produtos que são misturas. Falando em misturas, lembram o que é uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea? Vamos ver se você recorda aí? Então, vamos fazer agora uma atividade. Olhem aqui.
você vai me dizer se é uma mistura homogênea ou heterogênea, tá certo? Ó, observem aqui essa primeira mistura aqui, ó. Óleo, água e gelo. É uma mistura homogênea ou é uma mistura heterogênea? O que você acha? Observe bem aqui. Aham. Ah, tá, tô escutando aí. Então, é uma mistura heterogênea, muito bem, porque ali, ó, são 3 fases, dá pra gente ver 3 partes, o gelo, o óleo e a água. Não é? Então, é hétero, diferente, são 3 coisas diferentes, 3 partes diferentes, né? Vamos lá, mais uma, vamos ver se você sabe? Observem aqui o ar que respiramos, que contém oxigênio, nitrogênio, não é? O ar é uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea? Vocês já sabem, não é? Que é uma mistura homogênea. E lembra que nós falamos da separação? Como que tiramos o oxigênio do ar? Vamos ver mais um aí que nós aprendemos? O granito. Observem bem aí. É uma mistura homogênea ou heterogênea? Dá para ver, não é? Que tem bastante, aliás, 3 fases, é uma mistura heterogênea também, não é? Água gaseificada e gelo. A água com gás, que é o gás carbônico, e o gelo. O que você acha? É uma mistura heterogênea também, não é? Dá para ver ali, lembram do gelo e água? E o petróleo, vocês estão lembrados? É uma mistura homogênea, lembra? E é dele que nós extraímos todos aqueles derivados lá que nós falamos na aula passada. Estão lembrados disso? Gente, e hoje nós vamos fazer agora mais um experimento para investigar se as tintas das canetinhas, ó, por isso que eu pedi para vocês que separem ali umas 2 ou 3, 4 cores de canetinhas para ver se a tinta delas também são misturas, tá? Então, para isso, nós vamos fazer assim, ó, observem como eu vou fazer. Então, olha só, você pede para alguém ali da sua família cortar 2 pedacinhos de papel filtro, esse de café, tá? E olha só, vocês peçam ali um pedaço de filtro de café e façam 2 cortes, assim, 2 retângulos, tá? Aí vocês peguem as canetinhas e façam 4 bolinhas, né? De diferentes cores ali, olha só. Deixa eu fazer mais uma aqui. Vou pegar uma vermelha, o verde, já mostro. O azul, tá? Deixar um pouquinho, olha só, fazer bolinhas assim, ó, na beirada do papel, lá na parte inferior do papel. E aí vocês podem fazer de diferentes cores, ó. Eu escolhi 4 cores aqui, tá? E vou colocar aqui mais um papel, vou fazer 2, tá? Porque uma delas eu vou colocar na água e o outro vou colocar no álcool, tá? Então, vocês vão observar o que vai acontecer aqui. Tá vendo? Vocês podem pegar diferentes cores aí. Eu escolhi 4 aqui que eu tenho, tá bom? Então, agora vocês peguem 2 potinhos. Observem aqui, ó, ficaram assim, né? Tá certo? Ali, ó, com as canetinhas. Num primeiro frasquinho aqui, Tígia, eu vou colocar um pouquinho de água, tá? Mas bem pouquinho mesmo, tá? Menos é isso. Um pouquinho de água num dos copinhos. E no outro copinho, vou colocar também um pouquinho desse álcool ali que nós estamos agora utilizando para, né, higienizar as mãos. Então, assim. E aí, eu vou colocar, né, os 2 lá. Observem bem o que vai acontecer agora. Olha lá. Então, vamos observando. Vamos observando aí, vocês, né? Vamos deixar um pouquinho e vamos ver, ó, vocês já estão percebendo que a água e o álcool, eles estão passando para o papel filme, o filtro,
né? Vocês estão vendo aí que a água está subindo e o álcool também está subindo, ó. E aí, o que vai acontecer ali? Vocês já estão percebendo? Olha aqui, ó, esse da água, já vou mostrar para vocês, ó. Vocês estão percebendo que a tinta, ela está se mostrando que ela é formada de várias cores? Estão percebendo aí? Olha aqui essa do álcool. O álcool é melhor de vermos, tá? Só vamos deixar aqui um pouquinho a mais. E aí vocês vão ver, então, que as tintas, na verdade, das canetinhas, elas são constituídas de várias cores. É uma mistura de tintas. Olha só, aqui já dá até para observar. Vejam ali que a cor marrom, por exemplo, tem um pouco de rosa, tem um pouco de azul, não é? O verde tem azul. E aqui, olha só no álcool. O álcool, ele é melhor, ele fica mais evidente, não é? A cor verde tem azul também. O vermelho tem um pouco de laranja. Então, ó, isso vocês podem ver. Eu tenho aqui o que eu fiz, deixei secar um pouquinho, olha só, esse que eu fiz. Dá para a gente perceber que o marrom, ele tem cor de rosa, ele tem um pouco de vermelho, o verde tem azul, não é? Vejam que bacana que ficou o resultado aqui, tá? Então, olhem aqui esse outro resultado, olha que bacana esse. Dá para a gente ver a decomposição aqui das cores das tintas. Significa, olha só essa aqui, que bonito que ficou. Dá para perceber que no vermelho tem amarelo e no azul tem verde. Perceberam? Então, ó, né, com esse experimento, olha só que bacana que tá ficando, gente. Então, aqui também. Então, vocês deixem ali um pouco mais para vocês verem como que a tinta vai se decompondo, né? Vai mostrando as misturas que existem nela. Então, gostaram desse experimento aí? E vocês viram o resultado? Qual foi? Então, vejam aqui, ó, quando o álcool passa pela marca da caneta lá que nós fizemos, ele vai interagir com aqueles componentes das cores que estão ali e vão conduzir pelo papel. Assim, né, nós podemos ver que os diferentes pigmentos que estão ali na tinta da caneta, eles são separados em contato com o ar. Ou com a água também, né? Vocês viram aqui, olha como é que está ficando, porque no caso essas tintas, elas são solúveis em água, tá bom? Bom, pessoal, vamos então continuar aqui, ó. Lembram daquele conteúdo que nós falamos sobre separação de misturas? Como que as misturas são separadas? Lembram disso? Eu trouxe aqui então um quiz. Vamos ver se vocês vão acertar essas perguntas. Então, vocês vão me dizer se as afirmativas, as frases que eu vou falar, elas estão certas ou estão erradas, tá? Então, vocês vão me dizer certo ou errado. Combinados aí? Então, eu vou falando, dou um tempinho para você pensar e aí eu dou a resposta. Vamos ver se você vai acertar? Então, vamos para a primeira. Olhe lá. O leite é uma mistura homogênea quando observamos a olho nu. Olha, lembram que nós fizemos análise aí da caixinha do leite? Nós sabemos que o leite é uma mistura, mas é homogênea? O que vocês acham quando nós observamos ali um copo de leite? Ela é homogênea? Sim, né? O leite, assim, observado a olho nu, ela é homogênea, tá? Vamos para a segunda? Você acertou essa aí, primeira? Ah, muito bem, né? Vamos para a segunda. Vamos ver se você sabe tudo sobre misturas. Vamos lá. Para separar areia fina da areia grossa, é possível usar um ímã para fazer a separação magnética. Você acha que está correto isso? É com um ímã que a gente separa areia fina da areia grossa? O que você acha? Certo ou errado? Vamos ver aí? Tá errado, não é, pessoal? Por quê?
Nós usamos a peneiração. Na areia, normalmente não tem nada de metal que possa ser atraído pelo ímã. Então, nós usamos uma peneira para separar a areia fina da areia grossa. Isso a gente chama de peneiração. Lembram? Acertaram? Ah, espero que sim. Vamos para a terceira, então? Vamos lá. Os filtros de barro, como esse aí, ó, da imagem, fazem a filtração da água, retirando as impurezas que podem ser encontradas nela. Você tem um filtro desse ali na sua casa? E aí, você acha que esse filtro faz a filtração da água e retira as impurezas? Certo ou errado? O que você acha? Pensa um pouco. Está certo, isso mesmo, aquelas velas, não é? São filtros que deixam ali, né, as impurezas que existem na água. Então, é uma forma de filtração também, tá? Mais uma, então, vamos ver. A catação é utilizada na separação dos diferentes tipos de materiais que compõem os resíduos, vidro, metais, papel, plásticos, para serem destinados à reciclagem. Vejam ali essa imagem, não é? Que é uma esteira de uma central de coleta. Lembram que nós falamos sobre isso? Como que lá nessas centrais de coleta, os materiais são separados, não é? Em vidro, metal, papel, plástico, lembram disso? E essa forma de separação de materiais é chamado catação? É isso mesmo? O que vocês acham? Tá certo, é isso mesmo, é catação. Assim como nós fazemos lá quando vamos escolher feijão, não é? Ou separar, lembro que nós fizemos aqueles experimentos aqui do açúcar misturado com cravo, por exemplo. Dá para a gente separar, não é? Pela catação, tá certo? Acertaram aí? Vamos para mais um, então. Olhem aqui. As salinas, lá nas salinas, o sal, ele é obtido pela evaporação da água do mar e cristalização do sal. Lembram que nós falamos sobre isso? Tá certo ou está errado? O que você acha aí? Está certo, muito bem, não é? Acertaram? Mais um, então. O soro caseiro é uma mistura heterogênea, pois é feito com água, sal e açúcar. Lembram que nós falamos do soro caseiro? E você acha que é uma mistura heterogênea? Certo ou errado? É errado, não é? Porque o soro é uma mistura homogênea. Lembram disso? O sal e o açúcar se dissolvem bem na água. E para terminar, olha aqui, o petróleo. Lembram que nós falamos tanto do petróleo aqui? É uma mistura homogênea e a técnica utilizada lá na refinaria para obter os derivados é a destilação fracionada. Lembram aí dessa imagem, não é, que fala como que os derivados de petróleo são obtidos? Está certo isso, gente? Está sim, está certo. Então, vocês gostaram aí, gente, dessas atividades que nós fizemos hoje? Fizemos 2 experimentos sobre bolhas de sabão, sobre a composição das tintas das canetas. Olha que bacana que ficaram aqui os resultados, olha que bacana. Dá para a gente perceber que as tintas são misturas também, as tintas que formam as canetas, e dá para a gente ver quais as cores que estão ali, não é? Pessoal, mas olha, a nossa aula está chegando ao final. Você gostou da aula de hoje? Então, na próxima aula, nós vamos continuar aí fazendo a nossa revisão do primeiro trimestre e trazendo mais ciências para você. Então, fiquem bem e até a próxima. Tchau, pessoal!